Oi, seja bem-vindo ao canal. O meu nome é Pamela Souza. Aqui eu conto relatos onde o natural e o sobrenatural se encontram na verdade do Evangelho. Antes de começar o relato, peço a ajuda de vocês que vocês se inscrevam, curta, comenta, compartilhe, me ajude no engajamento do vídeo para que o YouTube entenda que o vídeo é bom e entregue para mais pessoas. Sem enrolação, bora pro relato. A paz do Senhor, Pamela, tudo bem? O meu nome é Bonita e eu vim contar um relato sobre a minha vida. É meio difícil contar sobre isso, porque nem todo mundo tem coragem de dizer, né, quem é realmente. Eu moro no interior de São Paulo e o nome do relato é O Relato de uma Invejosa. Oi, Pamela, tudo bem? Não cresci num lar evangélico, nasci num lar não cristão. Servi outros deuses, como você diz. E todavia, eu nunca gostei muito de evangélicos. Sempre tive problema com eles. Achava que eles queriam ser melhor que os outros. Tinha uma certa desdenha por eles. Mas quem diria, né? A obra de Deus, as coisas acontecem como Ele quer, não como eu quero ou como você quer. Pamela, comecei a visitar igrejas, mas foi através de um colega de escola. Ele me levou para uma igreja não tão tradicional como a que eu acostumava ter um certo preconceito. E aí eu via como as meninas, sem estar exageradas, maquiadas, sem estar com roupas exuberantes, eram lindas, eram simpáticas. Nem todas, mas uma boa parte. E aquela que não era cheia da beleza, mas era cheia da formosura. Tinha algo diferente. E aí eu ouvi, no meio da pregação, nesse dia que eu visitei a igreja, o povo de Deus é diferente. O Espírito Santo nos faz bonito, nos muda, nos molda, nos transforma. O povo do mundo pode olhar para a gente e falar qualquer coisa, mas na, só quem vive com o Espírito Santo sobre nós sabe que somos diferentes. E era o mesmo. Pamela, tinha uma menina lá, uma base de 15, 16 anos. Pensa numa menina bonita. Eu vou descrever um pouco dela. Nem tão magra, nem tão gordinha. Cheinha, mas nos lugares certos. O cabelo cacheado, castanho claro, armados. Ela estava maquiada, mas era uma coisa tão pouca que nem parecia. Estava com uma roupa modesta, uma calça jeans não muito apertada, uma camiseta, tênis, mas era linda. E eu via como meu colega olhava para essa menina. Eu tinha, sabe, uma quedinha por ele, apesar de saber que éramos meio água e óleo. Ele servia a Deus e eu servia a outros. Mas o jeito que ele olhava para ela, o jeito que ele falava dela, eu me subi numa ira. E eu comecei a me questionar: o que, que ela tem que eu não tenho? Eu, Pamela, não sou feia, sou extravagante. Vou te explicar melhor. Meu cabelo é liso, não naturalmente, até a altura do bumbum, preto, malho, tenho um sorriso bonito. Não sou uma moça feia, sabe? Sou muito bonita. Só que aquela menina me ofuscava, a me irritar. Me irritava o cabelo, me irritava a fala. Só o fato dela sentar e me respirar me irritava.
Mas assim, tudo no primeiro encontro. Aos poucos, ela foi se aproximando da gente, né? Mesmo eu não sendo da igreja, às vezes a gente se encontrava na rua, na pracinha, às vezes eu encontrava eles, e eles nunca me excluíam, sabe? Mesmo sabendo que eu não era da mesma religião que a deles. Sempre me colocava no meio, conversava, brincava comigo, mas ela, eu sentia um ranço. Eu colocava defeito no cabelo, quando ela fazia a unha eu achava feio. Eu, desculpa, eu, eu colocava defeito nas unhas, falava que ela era crente, como que pode crente pintar as unhas? E ela sempre rebatia com versículos. Como eu não entendia nada de Bíblia, eu falava para ela, é, você está dizendo, né? Até que um dia teve uma festa lá na onde a gente mora. Festa assim, sabe? De festa de eleição. Teve uma festa. E nós fomos. E aí todo mundo estava marcando, cada um falando que ia assim, assado, outros falavam que não ia, meio no tom de arrogância, outros de soberba. No final, todos estavam na festa. Até que chega a bonita. Gente, ela estava num vestido nada decotado, nada extravagante, nada aberto. Um vestido na altura um pouco mais do joelho, um pouco coladinho no corpo, mostrando como ela era bonita fisicamente, no corpo. Tênis, a maquiagem levemente hiper bem perfumada. Simplesmente choveu rajadas de elogio. Nossa, que cabelo lindo. Nossa, que roupa linda. Nossa, você tá lindíssima. Ela só prendeu o cabelo um pouquinho assim, sabe? Deixou meio solto atrás e trocou o vestido. De olhar assim, não tinha nada. Mas eu senti um ódio dessa menina. Se ela colocava um perfume, todo mundo falava do perfume. Se ela prendia o cabelo de um lado, todo mundo falava do cabelo do outro. Se ela passava um gloss um pouco mais escuro, desse uma corzinha na boca, todo mundo falava do gloss. Ou seja, a queridinha do grupo. E eu via defeito em tudo. Se ela colocava uma blusa, falava que ficava feio. Falava que não combinava. Se ela colocava uma calça, eu dizia que estava muito apertada, estava estranho, estava extravagante, para quem se denominava crente. Tudo que ela fazia me irritava. Tentava não transparecer, mas era nítido no meu rosto. Sabe aquela pessoa muito expressiva? É, sou eu. Quando eu não falo, o meu rosto diz. E com ela não foi diferente. Até que com o tempo, eu comecei a me aproximar tanto deles que eu comecei a ir para a igreja. Aí que a minha inveja piorou. Por quê? Porque ela canta, porque ela tinha saudação, porque ela estava no Ministério de Coreografia, porque ela estava ajudando no Ministério Infantil. Ela não fazia parte do Ministério Infantil, ficava na frente, mas ela ajudava quando precisava. Ela era a famosa multiuso, além de bonita, simpática, crente e multiuso. Ai, pô. Era um combo perfeito para ter um ódio mortal dela. Até que aquilo começou a me afetar. Dizem que as pessoas que têm inveja não sofrem. Só quem é invejado sofre. Ela pode ter sofrido sim, porque ela deu uma emagrecida, ela ficou doente. Eu acredito que foi por conta da minha inveja, mas eu fiquei bem pior. Eu não dormia, aquilo tirava a minha paz. Eu me questionava por que que ela é, por que que ela é bonita, por que que ela canta tão bem. Nossa, por que que todo mundo gosta dela? Nossa, ela é a santa da igreja. Nossa, todo mundo morre e mata. Eu não tinha paz. Eu acordava pensando nela, eu comia pensando nela, eu tomava banho pensando nela, eu dormia pensando nela, porque na minha cabeça eu acreditava que ela queria me bater de frente comigo.
mostrar que era melhor que eu em alguma coisa. Nada. Ela estava só vivendo a vida dela. Até que eu fui realmente me convertendo. E numa das pregações, o pastor falou: se você tiver algo com o teu irmão, antes de entregar o seu sacrifício, vai ter com o teu irmão. Peça perdão e depois você entrega a sua fé. Estava próxima de me batizar. Olha como eu já estava na igreja e ainda acumulava esse sentimento ruim dela. E aí eu levantei e fui abraçar ela, pedir perdão, porque eu já não aguentava mais, eu não tinha paz, eu não dormia, eu não comia, eu só pensava naquela benção, só pensava como ela queria ser melhor que os outros, o que ela tinha que eu não tinha. E na hora que eu abracei, eu pedi perdão. Se alguma coisa eu falei para ela ou fiz que a magoasse, me perdoa. E ela olhou com um olhar doce, como ela sempre olhou para todo mundo e disse: tudo bem, eu te amo em Cristo, fique em paz. Na hora subiu, não vou mentir. Na hora do abraço, na hora que ela me deu essa resposta, subiu. Ah lá, quer mostrar que é acima de mim, está acima. Na hora, o Espírito Santo, tira isso de mim, tira isso. Pamela, foi difícil eu perder esse sentimento de inveja. Só para você ter ideia. Além de pedir ajuda para Deus, para ser curada de ser uma invejosa, eu tive que procurar ajuda psicológica. Porque qualquer pessoa que eu achasse um pouquinho diferente de mim, sabe? Aquela pessoa que às vezes se destaca por ser muito simpática, muito educada, canta bem, dança bem, ou às vezes só é porque a pessoa é bonita, mas não fala nada. Eu já achava que a pessoa era mentira e já subia aquele sentimento de inveja, que eu achava que era raiva, mas na verdade a palavra certa é inveja. A inveja quase me destruiu. Eu fiquei paranoica, eu emagreci, eu não vivia, eu parecia um zumbi. Foi difícil aceitar quando a psicóloga olhou para mim e falou: você é invejosa e precisamos trabalhar isso. Foi difícil aceitar. Chorei, falei que não ia mais voltar na psicóloga, porque ela estava me xingando. Mas com a graça de Deus e a sabedoria do Espírito Santo, eu fui entendendo que realmente eu era invejosa. Hoje, graças a Deus, eu não sofro nenhum tipo de sentimento assim pelo meu próximo ou pela minha próxima, porque eu sei quão devastador é e quão prejudicial fisicamente e mentalmente faz, fora espiritualmente. Hoje eu consigo conversar com ela, brinco, se tornamos até amigas, sabe? Mas vira e mexe, eu oro para Deus não deixar que aquele sentimento volte, porque eu sou carne e tem hora que eu sinto que quer voltar. Um abraço e que Deus te abençoe. E que esse relato sirva. Nem toda pessoa que é invejosa vive na bênção. A vida dessa pessoa é um inferno. Já ouvi falar isso. A inveja, além dela destruir quem é vítima, ela também destrói quem supre a inveja. Né? Eu conheço pessoas que ficaram extremamente doentes, tanto por ser vítima de inveja, tanto quanto ser invejosa. Então, isso que ela falou é verdade. E aí fica um aprendizado para todos nós, né? A inveja não serve para nada, a não ser para destruir tanto a vítima quanto quem sofre, né? Esse é o relato de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!